grande também, Senhor, nosso Deus, que está, Senhor amado, nome de Deus, abençoa, da graça e misericórdia sobre a vida. Louvado é o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Também, Senhor, abre os nossos corações para a tua palavra, Senhor amado. Aleluia. Que ele, Senhor amado, o nome de Deus possa trazer aquilo que está e que Deus colocou em seu coração e que nosso coração também esteja aberto para receber a palavra de Deus. Fica conosco, faça-se presente aqui, o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Teu nome, Senhor, aleluia. Amém? Amém. Também saúde a amada igreja com a Santa Paz de Jesus. Aleluia. Motivo de alegria estar aqui nessa noite para trazer a palavra do Senhor. Já quero trazer os meus agradecimentos. O pastor Juan ter me feito esse convite para trazer a palavra do Senhor Jesus, né? Quero agradecer também ao pastor Gerson por ter nos dado também o carinho, né, de estar aqui nessa noite. Não pudemos vir muito de Mauá, pois a igreja, alguns obreiros estavam trabalhando, outros tiveram seus compromissos. Então veio o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam aqui, né? E aí pegamos o ônibus, falei, não, nós não estamos indo sozinhos, Luiz Fernando, tem mais 50 pessoas no ônibus. Bom seria se todos estivessem aqui, né? Mas, brincadeiras à parte, eu sei que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. E eu quero também, não posso deixar de agradecer ao presbítero Valdir, que nos recebeu na sua casa ontem à noite, foi buscar a gente ali na rodoviária e fez uma ótima recepção para a gente, juntamente com a sua esposa. Que Deus abençoe, presbítero Valdir. E enfim, igreja, quando Deus ele quer honrar o homem, ele não faz muita coisa não. O pouco que ele faz, a gente já vê que Deus, ele é conosco, né? Vejo aí, o Paiol do Meio veio aí praticamente em peso, né? Veio nessa van juntamente com o pastor Márcio Gerdan, que Deus abençoe a todos. Está vindo aí também, deve estar no meio do caminho, a igreja ali do Recanto Verde de Sol. Eles não estão aqui, então eu posso dizer a terceira divisão. Ninguém fala nada para eles, né? Mas eu creio que Deus tem bênção para nós nessa tarde, nesse finalzinho de tarde. E quando o pastor Juan me deu o tema da mensagem, falando que não mudaremos a tua palavra, que não mudaremos a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é imutável, não pode mudar de jeito nenhum. E eu vou deixar esse tema para os pregadores aí, me deram uma tarefa, pastor Gerson, me colocaram como o primeiro pregador. Eu falei, aí é fácil, porque o último que for pregar vai aproveitar as tuas mensagens, só dá o veredito e falar, irmãos, venham aqui, vamos orar e amém. Mas se Deus me deu essa oportunidade de estar aqui como primeiro deste congresso, estar pregando a palavra de Deus, e eu gosto de sempre estar trazendo a palavra do Senhor Jesus, porque quando eu deixo Deus me usar, eu gosto de dar liberdade ao Espírito Santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque quem seríamos nós se não fosse para as misericórdias do nosso Deus? O diabo já teria nos engolido vivo. Então eu vou deixar esse tema para os pregadores. Eu quero enfatizar um outro tema em cima deste, mas eu quero aqui falar sobre a blindagem. Blinde a sua mente e saiba dizer não. Amém. Eu quero que a igreja abra suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e o verso de número 3. Glória a Deus, aleluia. Eu quero nesta noite agradecer mais uma vez a Deus por ter me dado uma ótima viagem. Já estou com 45 anos de idade, nunca fiz uma viagem, pastor, de ônibus tão longa. E eu fiquei pensando, deve ser uma viagem chata, cansativa. Cansativa você estar no volante 7 horas, 8 horas dirigindo. Aí eu olhei lá para buscar a passagem, Mamília, aí eu vi lá o ônibus, ar-condicionado, cabo USB, Wi-Fi, água geladinha. Eu falei, eu vou pegar isso aqui. E eu vim no conforto só, pastor. Eu tinha trabalhado até as 2 horas da manhã, depois não dormi mais. E aí eu fui em casa e resolvi as coisas. Falei, Senhor, eu preciso descansar, me dar um conforto. Parecia que eu estava no ninho de gavião.
dormindo, descansando, vim em paz. Cheguei aqui em paz e ainda teve um Uber que me pegou ali na rodoviária e me levou até a sua casa. Deus cuida, irmão. Deus, Ele abençoa. Aliás, as mínimas coisas que nós vemos como Deus, Ele trabalha nas nossas vidas. Amém? Todos acharam? Amém. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, o verso 3, nos diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, poucos do Espírito Santo. Opa, então vamos lá de novo. 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Amém? Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, eu peço a Ti, Deus, me usa como canal de bênção sobre este povo. Pai, fala, Senhor, não diga aquilo que a Tua igreja quer ouvir, Pai, mas fale aquilo que precisa estar ouvindo, para que aumente cada vez mais o nosso grau de espiritualidade, Senhor, na Tua presença. Glória a é o que eu Deus. te peço e te agradeço para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus, podemos assentar nessa noite. E nós estamos aqui então nesse segundo congresso. O ano passado estive aqui no primeiro congresso também, foi uma bênção muito grande. E Deus abençoou o pastor Juan por essa visão, o qual Deus tem dado a ele, de estar fazendo esse congresso dos varões. Porque só existe festividade das irmãs, a festa das mulheres, e por que não dos varões? Por que não nos ajuntarmos também para fazer, aleluia, um congresso dos varões, dos homens de Deus? Amém, Jesus. Então aqui, essa mensagem, eu estava na semana, depois que o pastor Juan me mandou o tema, eu estive analisando muito, estive estudando muito o texto, e vi que essa mensagem que fala a respeito de não mudarmos o nome do Senhor Jesus, que nós não podemos mudar a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é fiel para que se cumpra em nossos corações. Então aqui também eu vi no livro de Atos dos Apóstolos, ali os discípulos separando aqueles homens cheios do Espírito Santo de Deus, para que pudesse manusear a igreja do Senhor, para que pudesse trabalhar na igreja, para que não faltasse nada. Uns trabalhavam de um lado, outros trabalhavam de outros, e sempre juntos para fazer a obra de Deus. Nós estamos aqui, varões, nós somos diferentes. Estamos aqui porque nós temos o nome do Senhor, estamos aqui porque nós temos o chamado de Jesus Cristo. E o chamado de Jesus Cristo não é para qualquer um. Deus não chamou o covarde, Deus não chamou aqueles filhinhos de mamãe, Deus não chamou crente Nutella, crente chamou homem cheio do Espírito Santo. Deus chamou homem que tem autoridade, Deus chamou homem que tenha a palavra sim, sim e não, não. E o que passar disso é procedência maligna. Mas nós temos a convicção de que Deus, Ele nos deu a autoridade para nós exercer a função como homens de Deus. E nós temos, aleluia, convicção e sabemos a quem nós temos crido, que é o Senhor dos Exércitos. Mas para nós sermos homens de Deus e cheios do Espírito Santo do Senhor, nós não podemos estar na igreja de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu estou pregando aqui, mas eu acho até esquisito, meio diferente falar que o pastor, talvez, o pastor Gerson, fica até meio sem jeito de pregar certos tipos de mensagem. Por quê? Porque talvez ele conheça a sua vida, ele conhece a sua família. Aí o que eles fazem? Terciariza o trabalho. Porque eu vou pregar aqui, mas amanhã, graças a Deus, eu pego meu ônibus e vou embora. Só que você tem que entender que quando Deus quer falar, e usa alguém de lá de Mauá, para viajar quase 500 ou 600 quilômetros para chegar até aqui e trazer uma palavra de ânimo para você. Glória a Deus. Só que eu não estou aqui para encher o seu ego, eu não estou aqui para fazer você dar risadinha ou você ficar feliz. Eu estou aqui para te mostrar que Deus, Ele é contigo se você for com Ele. Separar 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus. E nós vemos que Deus, Ele escolheu esses camaradas aqui, como nós vemos aqui no versículo 5, e este parece parecer, contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé, e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nícado, e Timão, e
Parmenas e Nicolau, prosélio de Antioquia. Então esses homens eram cheios do Espírito Santo, não foram escolhidos a dedo, não os tiraram para o ímpar, ou joqueipou para ver quem ficava com o cargo, ou não. Eles simplesmente foram separados, foram ungidos. Porque, irmãos, nós varões, nós sabemos que a autoridade estamos conosco, homens de Deus. Amém, Deus. A autoridade está conosco, porque Deus deu ao homem essa autoridade, tanto no lar como na igreja. E nós temos que ter o entendimento de que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser homens de Deus, não ficando, não sendo motivado pelo mundo a fazer aquilo que o mundo quer. Porque nós sabemos que o mundo de hoje ele jaz no maligno. E existem pessoas, existem homens que querem fazer aquilo que o mundo faz dentro da igreja. E nós sabemos que isso é errado. Mas por que, presbítero? Porque que para nós sermos cheios do Espírito Santo, existe uma coisa, que nós temos que dar lugar. E quando nós damos lugares para ser cheio do Espírito Santo, aí Deus vai falar conosco, aí Deus vai dar autoridade, aí Deus vai nos dar o caminho. Glória a Deus. Mas por que, presbítero Hamilton, blindar a mente de quê? Sabe aquele pecadinho que fica às vezes buzinando na nossa mente? Aquele pecadinho que não tem nada a ver. Olha, as palavras vêm nas nossas mentes, às vezes uma briga com a esposa, e dá vontade de você soltar o verbo. Dá vontade de, olha, mulher, vai catar coquinho no asfalto. Seu filho, olha filho, olha só, Deus, se Deus não fosse nas mãos de Deus, eu já tinha buzinado. E esses tipos de mente vem buzinando na vida do homem, porque o homem ele trabalha a semana toda, trabalha o mês inteiro, e às vezes a sua mente fica cansativa, porque nós não somos igual às mulheres, que as mulheres elas têm a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas nós homens não, é uma coisa de cada vez, e às vezes fica buzinando na nossa mente, para a gente acabar pecando. E a gente tem que blindar a nossa mente, não podemos deixar certos tipos de palavras, certos tipos de coisas entrarem na nossa mente, para que nós não pecamos. Porque para ser cheio do Espírito Santo, nós temos que dar lugar. Amém. Porque o que a boca fala, o coração está cheio. Glória a Deus. Então às vezes você vê a pessoa ali discutindo com o outro, por quê? Porque ele já está cheio, quer explodir de uma forma ou de outra. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós dizemos aqui não, Satanás. A minha mente está blindada, não pode deixar esse tipo de coisa entrar na minha mente. Mas por que, presbítero Hamilton, dizer não em quê? Porque existem pessoas, pastor Gerson, que não sabem dizer não para muitas coisas. Existem pessoas que, fulano, você pode ir ali comigo? Vamos, né, fazer o quê? Mas não sabe dizer não. Aí fica querendo agradar um, querendo agradar outro. E nós esquecemos que nós temos que agradar a Deus. Porque o não é uma palavra negativa. Nós temos que saber dizer não para o pecado. Nós temos que saber dizer não para as más conversações. Nós temos que saber dizer não para muitas coisas nas nossas vidas. Porque hoje, infelizmente, tem gente que paga preço, porque lá atrás não soube dizer não. Mas hoje Deus está te dando essa oportunidade. Glória a Deus. Diga não para a vaidade. Diga não para o pecado. Diga não para a lascívia. Diga não para aquilo que te afasta dos caminhos do Senhor. Diga não para Satanás. Diga não para aqueles que querem te tirar do caminho da verdade e da salvação. Nós vemos a palavra de Deus. Deus disse não para Sansão. E o que aconteceu com Sansão? Simplesmente foi abençoado e o seu cabelo estava ainda lindo, maravilhoso, depois de uma bela chapinha, e ele foi curtir a sua vida. Foi isso que aconteceu? Não. Pagou preço. Porque Deus falou, não coloque na falha, não corte o seu cabelo. Não estava, a força de Sansão não estava no cabelo, isso na obediência, varões. É a obediência, aleluia, que Deus quer que você tenha com Ele. Glória a Deus. Quando Deus disse não, é porque não. Aí eu estava até conversando com o presbítero sobre Balaão, a história de Balaão, que aconteceu, às vezes Deus, Ele permite que coisas aconteçam nas nossas vidas, por causa das nossas pertinências, porque a gente fica ali perturbando Jesus, mas eu quero. O que aconteceu com Balaão? Balaque mandou os seus camaradas chegaram até a casa de Balaão e disse, olha Balaão,
Se você amaldiçoar o povo de Deus, se você amaldiçoar eles, nós vamos te dar riquezas, nós vamos te dar coisas que você nunca viu na sua vida. Aí Balaão encheu os olhos, falou o quê? Não, aí já é demais. Aí Balaão disse: peraí que eu vou consultar para o meu Deus. E quando chegou ali, ele começou a orar, e eu creio que Deus poderia ter falado com ele, não essas palavras, mas eu creio que Deus falou com ele, mas Balaão, não era nem para você estar me perguntando isso. Isso não vem a cá, jamais amaldiçoarei o meu povo, o povo que eu separei. Senhor, aleluia. Então Balaão voltou, e pela segunda vez, Balaque mandou novamente: não, vai lá com a tentação a mais, manda um cartão de crédito para ele lá sem limite, manda para ele uma riqueza maior, que você vai ver que ele vai ceder. E aquilo chegou até o ouvido de Balaão, Balaão. Então Balaão pegou pela segunda vez, chegou a Deus e disse: Senhor, olha, é isso, a história é assim, assim, assado, Senhor, o que o Senhor acha? Tem coisas na nossa vida que nós queremos, mas Deus não quer aquilo para nós. Sabe por quê? Porque lá no futuro nós podemos se prejudicar por aquilo que nós estamos pedindo. Então tem momentos que Deus, Ele deixa. Você quer ir, você vai. E a história nos contos, a igreja conhece muito bem a história de Balaão. Balaão foi, então vai. E no meio do caminho ali, em cima da jumenta, Deus coloca um anjo na frente da jumenta, e Balaão não viu porque os olhos dele estavam cegos. Igreja, hoje quantas vezes nós pecamos porque nós não estamos com os olhos da fé espiritual abertos às coisas de Deus. Deus está falando: não é não. Não adianta ficar perturbando com aquilo que é santo, perturbando a Deus com aquilo que Ele não quer que você receba. Glória a Deus. E a jumenta, talvez com a linguagem jumentílica, não sei qual era a linguagem da jumenta, disse: mas espera aí, por que você estava me batendo? Eu servi você até aqui. Não era para você estar me batendo. Olha, você poderia estar me acariciando, me agradecendo, porque eu estou te levando em cima de mim. Mas a palavra vem dizendo que Balaão mesmo assim bateu. E até quando você vai ficar batendo na mesma tecla, que Deus não quer que você haja em tal ato, para que você fuja da aparência do mal. Quando fala para nós blindarmos a nossa mente, é para não deixar, aleluia, o inimigo tentar plantar na nossa cabeça. Sabe por quê, igreja? Porque o inimigo, às vezes, ele está lá fora, mas ao mesmo tempo ele está tentando entrar em nossa mente. O diabo, ele sabe o que você fala, mas ele não sabe o que você pensa. Ele conhece os seus atos. E deixa eu te contar uma fofoquinha santa aqui. O diabo, ele não está mais manifestando na igreja. A artimanha dele já é outra. A estratégia dele já é outra. Ele está infiltrando dentro da igreja. E você fica pensando que é Deus, que é Deus, e que é Deus, e é diabo tentando te afastar do caminho do Senhor, e você vira um desviado dentro da igreja. Só que você esquece que Deus vai tirar uma igreja dentro da igreja. Mas como é isso, presbítero? Deus só vai levar os salvos, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Deus só vai levar aqueles impuros de coração. E não adianta a gente tentar, aleluia, impressionar Deus com as nossas historinhas. Não adianta a gente tentar impressionar Deus com, às vezes, a gente querendo fazer um sacrifício de dolo que Deus não se agrada. Mas quando nós blindamos a nossa mente, quando vem as setas malignas, as setas que vêm afetando o nosso cérebro, para que nós possamos se desviar dos caminhos. Mas se você tiver a sua mente blindada, se você tiver os seus pensamentos em Deus, esse tipo de pensamento jamais chegará na sua vida, varão. Graças a Deus. Eu lembro de uma pregação do pastor Jonathan, bispo Jonathan. Verdade. E ele falava sobre a arca de Noé, que ela era betumada por dentro e por fora. E ali era passado betume para que a água não infiltrasse dentro da arca. E que nós também temos que passar esse betume nos nossos corações, para que nós não venhamos se corromper, para que nós não venhamos olhar para a direita e nem para a esquerda, para que nós possamos sentir a presença de Deus, quando o pastor chegar e dizer: vamos orar, porque o diabo está furioso, mas ele já está derrotado em nome do Senhor dos Exércitos.
que no passado, nos cultos de orações, eu ainda menino, mas as pessoas sempre andavam com lencinho, porque sabia que no culto de oração iria chorar, ia cair em lágrimas, que no culto de oração ele era o mais frequentado, que no culto de oração era onde havia as libertações, onde nos cultos de orações o diabo se manifestava porque ele não aguentava ouvir a ver a presença de Deus. E hoje em dia a oração é tudo light. Hoje em dia as orações é: Senhor, eu estou aqui na sua igreja para ouvir a sua voz, fala comigo, Jesus. E hashtag ponto para por aí. Aí nós ficamos pensando, aonde está a essência do Espírito Santo de Deus? Aonde anda a presença do Senhor nas igrejas? Nós vemos que o avivamento parece que não existe mais. Parece que as pessoas fugiram da presença de Deus. Mas existem coisas, varões, que não dependem do pastor, não depende do porteiro, não depende do copastor, não depende do irmão, da irmã. Sabe de quem depende disso, varões? De nós. O avivamento tem que começar dentro da nossa casa. Glória a Deus! O avivamento tem que começar dentro da nossa família. O avivamento começa quando você chega na sua casa, quando você, aleluia, o provedor da sua casa, do seu lar, você começa a pregar juntamente com os seus filhos, com a sua família. Por que que existem muitos lares que estão hoje, que estão destruídos? Por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, porque não souberam dizer não. Existem filhos que hoje, com 14, 15 anos, estão batendo na cara do pai e da mãe e não respeitam mais, por quê? Porque deram liberdade. Aonde está a sua autoridade? Dentro da sua casa. Você deixou de brindar ao seu lar. Você não está dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Existem outras coisas que você dá prioridade dentro da sua casa do que o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. É difícil falar isso, é difícil. Mas nós sabemos que os nossos filhos têm que mandar, aleluia, têm que receber, aleluia, a correção, porque nós somos homens de Deus, nós somos a autoridade, nós somos os homens, os provedores dos lares. Aleluia. Mas não, em casa quem manda é fulano, é ciclano, é beltrano, manda a família inteira, menos ele. Misericórdia, Jesus. Hoje em dia fica difícil porque os filhos querem tudo, irmã Miriam. Os filhos querem coisas. Existem crianças aí que têm celular de última geração, que nem o pai e a mãe tem, mas o filho tem, porque eu vou agradar o meu pequenininho, meu petititico do pai e da mamãe. É lindo. Eu amo meu filho, porque se eu não der, ele vai chorar e depois vai ficar com depressão. Meu filho vai ficar com depressão se eu não der o celular para ele. Você tem que entender uma coisa, que dependendo do que você der na mão do seu filho, da sua filha, você está sendo provedor, você está sendo culpado do futuro dele lá na frente. Porque é uma roupa que você compra. Aonde nós vemos nos dias de hoje meninas de 12, 13 anos andando parecendo com o corpo de mulher de 16, 17 anos. Mas quem compra elas não é os pais. Então nós temos que saber como nossos filhos se vestem. Esses dias minha esposa foi comprar roupa para o meu filho com ele. E ali foi comprar algumas camisetas e ela não gosta dessas camisetas de emblema, de bicho, essas coisas. Porque não sabe para quem foi oferecido. Não, mas isso é normal, hoje em dia as crianças usam. É normal para aquele que não conhece a verdade. É normal para aquele que não tem a mente blindada. É normal para aquele que não entende o que Deus quer salvar no lar dele, só que ele fica dando prioridade para as coisas do mundo. É uma simples coisa, uma roupa, é uma simples coisa. A roupa não salva ninguém, mas quem é do céu sabe se vestir. Nós precisamos entender, igreja, que nós precisamos colocar o nosso lar dentro do nosso lar. Começa, aleluia, a ação do Espírito Santo de Deus, é o nosso lar que começa, aleluia, o avivamento é nos nossos filhos, aleluia, é naquilo que nós tocamos, é em tudo, aleluia, mas depende de nós, homens, varões de Deus. Não depende da sua esposa não, porque às vezes ela é sustentada por você, porque você é um lar. Mas existem coisas que você tem que ter autoridade. Você tem que blindar a sua casa. Glória a Deus. Você tem que saber dizer não a certos tipos de coisas. E aí ele
foi comprar e uma outra pessoa disse, não, irmão, não tem nada, isso aí não tem nada a ver não, é menino. Tem 14 anos, isso é a coisa mais normal do mundo. Normal é para ir para o inferno para aquele que não conhece a verdade. Normal vai ser para aqueles que vai enfrentar o dia do julgamento. E quando o Senhor dizer, não, afasta de mim, maldito que eu não vos conheço. Aleluia. Vai ser difícil, vai ser difícil. Só que eu quero falar para vocês, varões, nessa noite, que a autoridade está com você. Saiba dizer não a certo tipo de coisas que entra dentro do seu lar. Blinde a sua mente. Não deixe esse tipo de coisas afetar o seu coração. Aí tem as escolas, irmã Miriam. Não, porque meu coleguinha faz, a minha coleguinha faz. E ficam me chamando de bocó. Ficam me chamando de estúpido, porque eu não quero atingir as mesmas amizades com eles. Saibam vocês, jovens que estão aqui, que estudam, Deus separou você naquele lugar, naquela classe, para ser a diferença. Você não é igual a eles. Você tem a marca da promessa. Então não fica diferenciando o que eles fazem e o que você faz. É difícil certo tipo de coisa. O meu filho, quando ele começou a estudar, ele via certo tipo de coisa e ele chegava em casa e perguntava. Porque para a gente dizer não para os nossos filhos é fácil. Agora a gente tem que explicar por que não. Porque não é somente dizer não, pronto, hashtag acabou. Não, meu filho, é porque Deus não se agrada disso e daquilo. Ah, pai, mas fulaninho falou uma palavra lá, chegou uma palavra torpe lá, o que significa? Aí a gente vai, com paciência, explica, significa isso, que Deus não se agrada. Ah, tá, agora eu entendi. Não é mais fácil? Porque para ser bruto, ser ignorante, é fácil. Agora, parar para explicar é difícil, porque às vezes, nem muitas vezes a gente sabe explicar. Mas a Bíblia, igreja, ela é um livro o qual nos ensina a andar na verdade. A Bíblia é um livro, aleluia, o qual nos ensina, aleluia, o futuro, o passado e o presente. Aleluia. Não, presbítero amigo, você me entende. É porque as coisas que passaram lá atrás foram para eles. Não. Moisés, quando disse, aleluia, esta palavra, aleluia, glórias a Deus, santo, santo é o nome do Senhor. Ele não disse para aqueles no momento, ele disse para os dias de hoje. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não mudaremos a tua palavra. Senhor, nós não podemos mudar a tua palavra, Senhor. Nós não podemos mudar a sua doutrina. Nós não podemos mudar, Senhor, aquilo que vai nos levar para o céu. Porque Moisés sabia que mais na frente, aleluia, o mundo ia mudar, o pensamento ia mudar. Aleluia. Só que é difícil dizer, aleluia, que para ir para o céu não é de qualquer jeito, de qualquer maneira, meus irmãos. Ó, meus varões, tem que pagar preço, e é difícil às vezes pagar preço. Ninguém quer, mas quer fama, quer paparico, quer ganhar fama, ter ali um privilégio maior. É muito fácil, mas ninguém quer pagar preço para viver o Evangelho Santo. A salvação ela é individual. Não posso salvar o meu filho, ele não pode me salvar. Eu estou aqui apenas com um objetivo. Deus me trouxe aqui apenas para dizer você, varão, que você é a autoridade do seu lar. Saiba dizer não, blinde a sua mente, ensina a tua família, a sua esposa ou os seus filhos a andar no caminho da verdade. Amém, Senhor. Aleluia. Só que vai ter impedimentos. Só que vai ter muitas barreiras. Só que vai ter muitas pessoas que vão tentar tampar a sua mente. Tem pessoas que vão dizer que não, o caminho não é esse, o caminho é esse. Saiba você que Deus vai te dar a direção. Mas para isso você tem que aprender a dar ouvido à voz de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aumenta só um pouquinho aqui no retorno para mim, por favor. E para a gente saber qual é o caminho, aqui está o Google Maps. Glória. Aqui está o tal do Waze, o caminho é esse, é verdade, aleluia. Que você precisa entender, aleluia, é que a Bíblia vai te mostrar, Jesus, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, boa reputação, cheia do Espírito Santo.
gente estar aqui em cima. Talvez se eu fosse um crente qualquer, talvez se eu fosse um camarada que andava torto por aí, será que eu estaria aqui? Eu não estou dizendo isso para me gloriar, igreja. Eu estou dizendo que para mim estar aqui eu tive que pagar preço. Para mim estar aqui eu tive, aleluia, que dar voz, dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Homem, varão, comprou, pague, não deva, tenha boa reputação. Você é espelho da sua família. Muitos espelharão em você, muitos olharão para a sua vida, muitos vão ver quem é a sua esposa, quem é os seus filhos. Deus há um tempo atrás me mostrou em sonhos que um camarada estava tocando um som alto, uma música muito alta. E Deus me mostrava em sonhos que depois essa outra pessoa via e discutia comigo. E eu falava: Senhor, se for o inimigo tentando invadir a minha mente, Senhor, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso foi numa quarta-feira. Quando foi no domingo, eu estava na garagem em casa lavando o carro. Daqui a pouco chegou o vizinho. Falou: ô rapaz, tudo bem, tudo bem. Ele falou: eu sou o vizinho daqui, eu só vim conversar com você, que o seu filho, o gato, foge lá de casa e vem para a tua casa, e o seu filho fica jogando pau no meu gato para matar o gato. Fala para ele não fazer mais isso não, porque é um animal indefeso. Aí eu chamei Luiz Fernando: vem cá, como é que foi a história? Não, pai, eu apenas espantei ele, não quis bater no animal. Como eu conheço a reputação do meu filho, eu vi que realmente ele não tem coragem de fazer isso com o animal. Só que eu lembrei do sonho, porque esse camarada fica tocando som alto na rua, com palavras de baixo calão. Para quem tem família, aquilo é um escândalo. Então Deus me mostrou e eu já repreendi antes que ele chegasse na minha casa. E ele já veio me empeitando como se quisesse discutir. E eu simplesmente olhei para ele e disse: tá bom, meu amigo, pode deixar que isso não vai mais acontecer. Eu falei: não, porque eu sei que vocês são da igreja. Eu nunca vi aquele homem. Como que ele sabe que eu sou da igreja? Porque eu tenho a luz do Espírito Santo de Deus. E a outra não chega, as trevas têm que bater em retirada. E ele viu, disse: eu sei que vocês são da igreja, vocês não são de bagunça. Se o som estiver atormentando vocês, é só você me falar que eu baixo, tá bom? Acabou. E se eu discutisse com ele, pastor Márcio? Quem você está pensando que é, rapaz? Eu sou crente, rapaz, desce aqui para você ver. Eu ia apanhar que nem um pandeiro no céu. Mas não, mas falei pouca verdade, eu tive que ser com a verdade. Não precisa discutir nem nada. Simplesmente o meu exemplo falou por tudo. Amém. Deus mostra. Deus, ele mostra quando ele quer nos aliviar, quando Deus quer nos proteger. Amém. Mas para isso a nossa mente tem que estar firmada nele. Aleluia. A nossa mente tem que estar pairada. E essa madrugada retrasada, eu estava no trabalho e eu ouvi a voz da minha patroa me chamando. Eu trabalho como enfermeiro e eu estava na casa da paciente e ela me chamava e eu ouvia a voz dela, só que não era ela. Eu sei que era o Espírito Santo de Deus me despertando para orar às 3:30 da manhã. Aí eu acordei assim, assustado, corri lá no quarto, estava dormindo, nem um passarinho no mundo. Falei: opa, é o Espírito Santo de Deus me despertando, que mais uma vez eu preciso orar. Porque de madrugada é onde Deus fala com o crente. De madrugada é onde nós deixamos a vontade do corpo um pouco de lado e damos, aleluia, prioridade ao Espírito Santo de Deus. Saiba dizer não, igreja, e você vai viver muito bem na casa do Senhor por longos e longos dias. Não mude a palavra de Deus por qualquer coisa. Não mude, não troque, não venda. Porque Deus, ele tem plano contigo, varões. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que ser o braço direito dos nossos pastores, varões. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu estou falando é para homens aqui, não é para menino, não. Eu estou falando aqui para quem entende o que eu estou dizendo. Eu estou falando aqui para pessoas, aleluia, que vai crescer espiritualmente e futuramente você pode ser pastor da igreja onde você congrega. Não, presbítero, isso é uma palavra muito forte. E se Deus te escolheu, quem é você para dizer não? Glória a Deus. É difícil? É difícil ser um pastor. Quem melhor pessoa, melhor para dizer, como o pastor Gerson? Porque para ser pastor, pastor Márcio, é um cargo muito grande e uma responsabilidade muito grande.
Porque você vai ter que apresentar diante do Deus vivo a igreja que você pastoreia. E você pastoreia é ovelha, não é bode não. E ovelha sabe comer na mão do pastor. Só que tem a ovelha que fica dando cabeçada em coisas que não precisa. Obreiros que talvez, às vezes, ao invés de estar do lado do pastor, está comendo pelas beiradinhas, não tem a mente ainda blindada, não tem a mente aberta. Aí chega em casa, me levou para a igreja. Eu vou para a igreja não, o pastor não me deu oportunidade. Eu não vou para a igreja não, porque fulano falou mal de mim. Criança, mimizento. Você está pensando que Deus se agrada disso? Não. Deus não se agrada de homem, crianças, não. Deus se agrada de pessoas, homem, aleluia, que sabe dizer a verdade, homem que tem a autoridade pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Homem, quando se fala homem, se diz o quê? Capacidade, autoridade. Se diz alguém separado por Deus. Glória. Aí a mulher, tudo bem, você não vai? Tá bom. Não chora não, tá? Eu tô aqui com você. Quer que eu faça um chazinho pro bebê? Meninos, tirem a roupa, desci para a igreja. Podem ficar à vontade que hoje tempo, porque o papai de vocês está dodói. Misericórdia. Papai de vocês está com o coração entristecido. Nós vamos ficar aqui para fazer companhia para você, tá bom, papai? Tá bom. Quer um chazinho, um cafezinho? Um cappuccino com pouco leite. Tá bom, papai. Eu vou esquentar um pouco de água para esquentar os seus pés, tá bom? Aleluia. Onde está a autoridade desse homem, igreja? Onde está a autoridade deste varão? Não tem, Senhor. O que os filhos estão crescendo, vendo o pai crescer naquela forma. Pior que o menino, pior que uma criança. Verdade. Está que nem o povo de Israel na época de que eu quero um rei, eu quero um rei. Não bastava Deus como seu líder? O que você quer mais, varão? Deus te deu um bom carro, Deus te deu uma boa casa, uma boa esposa, bons filhos. E te deu um cargo na igreja. O que mais você quer? Meu Deus. Um cappuccino com pouco leite? Não, igreja. Varões, nós temos que ter a autoridade do Espírito Santo de Deus. Homens, aqui diz aqui no versículo 3, aleluia, glórias ao Senhor, de boas reputações, varões cheios de boas reputações, cheios do Espírito Santo de Deus e sabedoria. Tem gente que tem varões com sabedoria que tem que perguntar para a mulher se pode ou se não pode. Olha aí. Tem varões com sabedoria que perguntam para o vizinho se pode ou se não pode. Tem varões que perguntam para o pai e para a mãe, já casado, barbudo, nego velho. Mãe, o que a senhora acha, mãe? Pai, o que o senhor acha, pai? Deixa de ser frouxo, cabra macho. Tem que ter palavra, tem que ter autoridade. Glória a Tem Deus. alguma dúvida? Ei, Aleluia. pergunte a ele que ele vai te responder. Glória. Aleluia. Eu tenho vindo para mim porque você não sabe de onde eu vim. Um lar destruído. Eu sou fruto. Talvez os meus pais queriam me abortar. Eu sou um homem que nasci na sarjeta. Eu sou um homem que veio já de família destruída, mas Deus me salvou. Eu não quero saber de onde você veio. Eu quero saber para onde você vai. Aleluia. Não importa de onde você veio. Para de ficar se lamentando do seu passado. Para de ficar choramingando e começando a colocar na sua mente ainda que não está blindada, está aberta. Se tomar um tiro pode até morrer. Eu digo um tiro de palavra que te amaldiçoa. Meu Deus. Nós sabemos que existem dois tipos de pessoas. Existem a criatura de Deus e existe o Filho de Deus. Eu creio que todos que estão aqui são filhos de Deus, porque nós temos o nome do Salvador, e esse nome se chama Jesus Cristo. E eu sei, aleluia, que quando nós formos salvos, esse corpo, o qual vos fala nessa noite, será transformado e terá um novo nome. Eu não sei, mas meu nome pode ser até Anjos Hamilton, Deus de glória. ou um nome mais celestial. Eu não sei o que Deus tem para mim, mas pode ser um nome, um novo nome que vai me dar uma nova identidade, porque esse corpo, essa carcaça vai ficar aqui, porque o que importa, varões, é o que está dentro de nós, é o
onde você veio, não. Sabe por quê? Porque você não foi feito aqui. Você não foi gerado aqui. Você nasceu lá. O seu espírito que te deu, aleluia, aleluia, um fôlego de vida no peito da sua mãe, aleluia, nasceu nos pensamentos de Deus. E você foi gerado lá. Então você é fruto da promessa. Você tem promessa, aleluia. Deus tem algo na sua vida que você ainda não entendeu, aleluia. Talvez ainda tenha talento enterrado. Deus colocou algo nas suas mãos, varões, que você não está dando lugar para deixar frutificar e transparecer. Não vou fazer mais isso porque fulano faz. Não vou dizer mais isso porque fulano diz. Pare para pensar no fulano, no ciclano, no beltrano. Agora, pare para pensar o que Deus tem para te oferecer. Pare para pensar o que Deus tem na sua vida. Deus quer te transparecer. Deus quer te mostrar o que Ele tem para te dar. Amém. Aleluia, Jesus. Não fica trocando o seu Deus por qualquer coisa. Não fica trocando o tempo de Deus na igreja por uma festinha. Não fica trocando o tempo de Deus por um convitezinho aqui, um convitezinho ali. Dê prioridade a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua Glória a vida. Deus. Glórias a ti, Jesus. Deus de glória. Aqui nós temos a verdade do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a sabedoria do Senhor em nossas vidas. Que quando nós colocarmos em nossos pensamentos, que nós temos que blindar a nossa mente, não deixar o pecado, não deixar a maldade, não deixar nada de ruim entrar em nossa mente, e dar a oportunidade, dar liberdade apenas para o Espírito Santo de Deus. Você vai começar a ser um homem mais espiritual. Amém. Sabe aquelas brincadeirinhas que tem no trabalho, no emprego, junto com seus amigos, seus colegas? As piadinhas que falam perto de você, talvez para te atingir. Você tem duas opções: ou você fica e dá risada e junte-se a eles, ou você cai fora porque não faz parte disso. Porque se você fazer, vão falar, tá vendo? Para ser crente igual esse, prefiro estar onde eu estou. É verdade. Porque fica com piadinha, quer pregar no evangelho, quer pregar coisas que não vive. É difícil, igreja, irmos para o céu. Se nós estamos aqui porque nós temos um objetivo, presbítero. Nós temos eu não sei qual é o seu objetivo nessa noite, mas o meu é ir para o céu. Aleluia. O crente ele é interesseiro. Eu sou um crente interesseiro. Eu estou aqui porque eu quero a salvação. Eu estou aqui porque eu quero ser salvo. Eu estou aqui porque eu sei que Deus tem planos na minha vida. Estava contando ao presbítero que eu era diácono na igreja e o bispo um dia chegou lá. Eu contei até isso no encontro apostólico. Num dia de Santa Ceia, eu estava lá com a minha esposa. Aí o bispo fez a Santa Ceia juntamente com o meu pai. Eu estava do lado da minha esposa. Aí o pastor Lécio pegou o microfone e disse: eu quero chamar o diácono Hamilton, o obreiro Reinaldo, aqui na frente. E aí minha esposa: o que é, meu? O que você fez dessa coisa? Olha, o cara vai ver. Calma, Jéssica. Falei: calma aí, que nem eu sei, eu estou aqui inocente. Quando eu chego lá no altar, igreja, estou apresentando esses dois homens de Deus para serem ungidos a presbítero da casa do Senhor. Eu disse: mas Senhor, eu nem sabia disso, porque se eu soubesse, tinha comprado um terno novo, tinha chamado amigos. Mas Deus faz isso, igreja. Deus não pega de supetão. Eu falei: Senhor, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Eu sei que eu não sou merecedor, mas se é isso que Deus tem para a minha vida, eu recebo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu dizer para vocês, varões, que Deus vai surpreender vocês com coisas que você nem imagina. Mas continua na palavra. Saiba dizer não. Blinde a sua mente para as maldades do mundo, porque o mundo jaz do maligno. E Satanás procura quem possa tragar. E aí é a hora de você dizer: aqui não, Satanás, porque aqui habita a verdade. Aqui habita o Espírito Santo de Deus. Aqui habita, aleluia, o qual me salvou deste mundo. Hoje, quantos de vocês não era para estar aqui? Quantos de vocês Satanás já poderia ter tirado a vida? Quantos de vocês, aleluia, poderia ter morrido no ventre das suas mães?
Mas se você está aqui nessa noite, porque Deus tem plano com você, aí Deus te dá, aleluia, uma autoridade, Deus te dá, aleluia, algo nas suas mãos, e você não quer deixar fluir. Desenterre o dom que Deus te deu, aleluia, e deixa Deus fluir na sua vida, varão. Glória a Deus. Deixa Deus fazer na sua vida o que Ele quer, porque a sua vida não é sua. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Ele está blindando você de você mesmo. Mas como isso, presbítero, eu não estou entendendo. Às vezes aqueles maus costumes que você tem, Deus está te tirando e você não está entendendo. Deus está te curando e você não está entendendo. Sabe, eu não sei vocês, mas sabe aquele quartinho da bagunça que a gente tem em casa, os nossos homens? Não sei se vocês têm, mas em casa tem lá debaixo da escada. Sim. E lá, tudo que é resto, coisas que a gente não usa mais, fica por lá. É um prego, é um parafuso, é um carburadorzinho, é vela, peças de carro. É coisas que só você sabe que tem ali. Seus filhos não sabem, sua esposa não vai. Porque é um quartinho da bagunça, mas é a bagunça sua. Se você precisar procurar um prego, você vai saber onde está, porque você que guardou. Se você precisar de um parafuso ou alguma peça, você vai ir lá e vai procurar e vai achar. Por quê? Porque foi você que guardou. A mulher não é diferente. Esse dia minha esposa falou assim: Milton, pega uma geleia que está na geladeira aí do lado do leite. Aí vai eu lá. Geleia do lado do leite, geleia do lado do leite, geleia do lado do leite. Eu não estou achando nem o leite, quanto mais geleia. Porque foi ela que colocou. Aí do nada vem ela, você também não acha nada. Faz todo um negócio assim e achou a geleia lá. Na minha cara eu não vi, porque é ela que guardou. Agora para pensar, nas nossas vidas, às vezes a gente tem um problema que só nós guardamos. E só Deus sabe aonde está. Não adianta as pessoas querer falar para você, para deixar você feliz, para deixar você alegre. Não adianta, porque só Deus sabe onde está o seu problema. Verdade. Aleluia. Talvez você escondeu uma mágoa do passado que hoje ainda corrói os seus sentimentos, varões. Tira isso do seu coração. Sabe por que Deus não faz mais ainda na sua vida? Porque você ainda fica com o passado preso. Você fica com aquele sentimento, aquela mágoa por alguém ainda que está preso no seu coração. E Deus só vai começar a trabalhar a partir de hoje que você disser: não, aqui não. Problema volta para o passado e não serve mais de nada, porque o meu coração está blindado pelo Espírito Santo de Deus. Partir da bagunça, faça uma limpeza. Não quero mais sentimentos do passado, não quero mais problema, não quero mais nada. Porque o que habita em nossos corações a partir de hoje é o Espírito Santo de Deus. Blinde, não deixe entrar. Não deixe entrar pensamentos negativos, dizendo que você é feio. Para com isso, que você é feio, você é gordo, você é magro, você é velho. Eu estou dessa forma aqui porque depois que eu casei, minha esposa começou a me alimentar bem. Eu era magrinho. Mas eu não quero dizer isso, igreja. Eu quero que a igreja entenda uma coisa: que nós, como somos homens de Deus, nós temos que entender que nós temos que ter o nosso corpo saudável, para a doença não vir nos atingir. Só que tem coisas que a gente acha que é demais. Eu já tentei de tudo para emagrecer, de tudo mesmo que vocês imaginarem, menos a academia de dieta, porque isso eu não sou muito. Mas eu tentei fazer um esforço, comer umas folhinhas, mas não dá, coisas, não dá, a minha dieta é outra, não dá, um sacrifício muito grande. Mas para me emagrecer, para mim não ficar com doença, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que evitar gordura. Já pensou aquele churrasquinho gostoso que a pulga está estourando assim na brasa, o cheiro bate na nossa mente, só que essa pessoa morta, a gente não pode consumir a gordura, e a gente fica ali no palitinho, só apenas degustando. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o pecado não é diferente. O pecado, quando nós vamos alimentando o pecado,
Ele vai deixando a nossa mente doente, verdade. vai deixando, aleluia, o nosso colesterol espiritual debatido, aumentando, aleluia, o nosso triglicídio aumentando, com todas as possíveis doenças ocasionadas em nossa mente, aleluia, deixando a gente espiritual. Chega na igreja, não dá mais vontade de orar, não dá mais vontade de jejuar, não queremos mais fazer a obra de Deus, porque tem quem faça. Sabe aquela doença espiritual que vai te debilitando, te deixando caído, te deixando prostrado? O pastor disse: vamos comigo. Eu não posso, pastor. Por quê? Porque eu tenho uma desculpa esfarrapada, porque só eu sei. Aquela doença que não te tira da cama, aleluia, para orar às madrugadas. Aquela doença que não te deixa dizer glória a Deus, fala, pastor, prega. Aquela doença que não deixa você ter um avivamento na sua casa e na igreja. Aquela doença que te perturba. Você precisa fazer uma dieta espiritual. Ei, não engula o pecado, não engula a maldade, não engula os más costumes, porque Deus quer te dar, aleluia, uma vida saudável, espiritual, diante da presença dEle. Prende a sua mente e saiba dizer não para pururuca, saiba dizer não para maldade, saiba dizer não para aquilo que te tira da presença de Deus e que te afeta a sua vida espiritual. Deus, Ele sempre dá alerta. Glória a Deus. Ah, não, presbítero, estou terminando, tenho 7 minutos. Sabe, Pega, presbítero. quando eu estou em casa, talvez chego cansado, não dá para fazer visita hoje, vou soltar, sentar no meu sofá, vou assistir um filminho que eu gosto, porque é isso que me atrai, é isso que me deixa tranquilo, é disso que me deixa saudável. Ah, meu irmão, mas que filme você gosta? Eu gosto de filme de terror, eu gosto de ver os bichos lá. Você quer ver filme de terror? Eu vou contar um para você aqui. Glória. O livro de Apocalipse fala que no último dia, aqueles que não derem crédito à palavra de Deus, aquele que não se levantar perante a presença de Deus e é o único Senhor, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com o diabo e os seus demônios, os seus anjos. Para que terror pior que isso? Você arder no mármore do inferno. Ah não, presbítero, desculpa, eu gosto de um filme de amor. Agora, filme de amor, deixa eu te contar um. Sabe, Isaac, quando precisava ter ali a sua esposa, ter ali um matrimônio abençoado por Deus, conhecer uma mulher também abençoada por Deus, que história maravilhosa. E você não está nem aí porque não te interessa. É um filme de amor, mas é um tipo de filme de amor para a época. Deixa eu falar uma coisa para você. O que te atrai mais na igreja, obreiros? O que te atrai mais na igreja, varões? É o barulho? É a música? Ou é a palavra que desce ao seu coração? Eu não gosto do pregador porque ele fala coisas que eu não entendo. A palavra do Senhor, quando ela é pregada, talvez não é para a igreja toda, é apenas para uma pessoa, o qual Deus tem designado. Então não venha você com essa historinha da carochinha, falando que eu não gosto da mensagem porque é muito sádica, é muito materialista, é isso e aquilo. A palavra de Deus pode ser uma criança que vinha e subir até aqui em cima, e quando ela começa a falar, é a boca de Deus falando. Então para de criticar e só ouça e fala: Senhor, fala, meu Deus, seja lá com quem for, se for comigo, se for mão da direita, da esquerda, eu não sei, mas fala, Jesus, da sua forma e da sua maneira. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É chato às vezes a gente chegar na igreja e ver que o culto está meio abatido, o culto está meio frio, porque é culpa do pastor que não é avivado, é culpa do pastor que não traz uma banda, não aluga uma banda gospel aí, traz para a igreja, é a culpa do pastor que não traz pregadores de outras igrejas de fora, é a culpa do pastor, é a culpa do pastor, é a culpa do pastor.
É muito fácil a gente criticar a vida do pastor. Verdade, Senhor. Só que você esquece que as madrugadas quem está orando por você é o pastor. A sua vida financeira está em catástrofe, quem está orando por ela é o pastor. O seu matrimônio às vezes está em rebuliço, quem está orando por ele é o pastor. O seu filho está para sair da igreja, quem está orando por ele é o pastor, é o pastor, é o pastor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Não venha com Jesus. essas críticas. Vós, varões e irmãos, cheio do Espírito Santo de Deus, olhe para o seu pastor. É isso que você precisa. Está do lado do seu pastor. É isso que você precisa. Pastor, o que precisa fazer na igreja? Conta comigo porque eu estou aqui. Pastor, eu sou obreiro, qual não tenho que me envergonhar. Eu sou obreiro, pastor, que eu preciso mais de Deus. E eu creio, igreja. Sabe, quando você vai numa escola, eu falei isso para o meu filho esses dias. Quando você quer aprender algo na escola, Israel, você não fica lá no fundo. Porque o fundo ficou para quem? Os bagunceiros. Quem quer aprender alguma coisa tem que ficar lá na frente de uma rude. E perto de quem? Dos mais espertos do colégio, da classe. Porque ali você vai aprender com ele. Ele vai ser o seu auge. Se você tiver alguma dúvida, fulano, a prova está difícil, né? Vai ser difícil. Vai ser difícil, mas vai cair isso. E aí? Não, vamos estudar junto. Então você tem que se apegar, porque tem a palavra. Tem que ficar perto de quem entende. Tem que ficar perto de quem tem a unção. Aleluia. Então não saia perto do seu pastor, que ele tem muito para te oferecer e muito para te ensinar. Glória a Deus, aleluia. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos um povo que vai morar no céu. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glória a E Deus. Jesus vai voltar, rapaz. E se Jesus voltasse hoje, agora, o que você diria para ele? Não, Jesus, volte amanhã que eu ainda não estou preparado. Olha aí. Volta, Jesus, semana que vem que eu ainda tenho que preparar o meu lar, meus filhos, a minha esposa, a minha casa. Volta, Jesus, tal dia. O tempo é hoje. Ou você se conserta com Deus, ou vai pagar preço. Hoje é o tempo de restauração, obreiros. Aqui nesse segundo congresso, na igreja de Curitiba, Aleluia. o tempo que Deus te deu, a oportunidade que Deus está te dando é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Obrigado. Deus quer te abençoar. Deus tem muitos planos na sua vida, mas para isso você tem que saber dizer Não. não às coisas que te tirem da presença de Deus. Graças a Deus. Não a das coisas que te afastem do caminho, mas diga assim ao Espírito Santo de Deus, que nessa noite quer te cobrir com o sangue do Cordeiro. Vamos se colocar de pé nessa noite, amém? Glórias a Deus, quero chamar o presbítero. Eu tinha preparado algumas coisas aqui, mas nem tudo sai do jeito que a gente quer. Porque a gente estuda, mas quem bate o martelo é o Espírito Santo de Deus. Tinha mensagem aqui que se desse eu ia até amanhã, mas quando Deus quer falar apenas 10 minutinhos, eu acho que a igreja dá para entender. Então nessa noite eu quero que você feche seus olhos. Aleluia. E peça para que Deus possa blindar a sua mente. Aleluia. Que você tenha autoridade na sua vida e saiba dizer Glória a Deus. não a tudo aquilo que te tire da presença de Deus. Senhor Deus e Pai, Criador Glória a dos céus e Deus, da terra, obrigado, Senhor. nessa noite, Senhor, aqui neste congresso, meu Pai, eu peço a Ti, Senhor, renova as nossas forças, Deus, nos dá, Pai amado, a autoridade do Teu Espírito Santo, porque nós viemos aqui apenas com um objetivo, e o nosso objetivo, Senhor, é mesmo, Pai, para a Tua glória. O nosso objetivo, Senhor, é atingir, Senhor, a sabedoria, Pai amado, e blindar a nossa mente de tudo aquilo que vem, Senhor, perante as nossas vidas. Eu peço a Ti, meu Deus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, e as palmas louvem ao Senhor.